Atualmente, no Brasil, mais de 50 instituições de ensino superior, entre universidades federais e estaduais, adotam políticas de ações afirmativas. Por ação afirmativa, podemos entender toda ação política planejada para promover socialmente grupos raciais, étnicos e outros que tenham sido historicamente subordinados ou excluídos da sociedade, como os negros e os indígenas. O sistema de cotas na educação é uma política de ação afirmativa que visa corrigir uma estrutura de desigualdade social, racial, étnica presente nas universidades brasileiras. As cotas são reservas de vagas em cursos de graduação destinadas para estudantes de escolas públicas de ensino médio, para estudantes negros de escolas públicas de ensino médio e também para indígenas. No caso da Universidade Estadual de Londrina, até 40% do total de vagas ofertadas são reservadas para serem disputadas por meio de concurso vestibular entre estudantes de escolas públicas. Destes 40%, até 20% das vagas de cada curso são reservadas para serem disputadas entre estudantes negros de escolas públicas de ensino médio. Na UEL, os estudantes indígenas não participam desse sistema de cotas. Eles disputam, por meio de vestibular especial, 6 vagas que são acrescentadas ao total de vagas disponibilizadas pela universidade, distribuídas em diferentes cursos. O sistema de cotas na UEL começou a vigorar em 2005 e estes percentuais de reservas de vagas deverão ser mantidos até o ano de 2012. Os debates sobre as cotas ocorrem em todo o país e estão presentes também nas escolas estaduais, onde encontramos opiniões divergentes e muitas dúvidas. Mas eles pagam a vida inteira escola particular para chegar agora e tirar a vaga de quem estudou a vida inteira em escola. Não é todo mundo igual, não luta pra isso? Então pra que cotas? Se quiser entrar na cota, beleza. Se você acha que é capaz de concorrer com todo mundo, não precisa, é opção. Se a pessoa for inteligente e estudar pra isso, ela vai conseguir passar em qualquer coisa, qualquer teste. Lógico que é. Lógico que é. Se ela quiser estudar, se a gente está estudando a vida inteira aqui. Tem alunos do colégio particulares que estão mais preparados que a gente. Eles têm reforço à tarde. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Mas a Constituição também diz que as políticas públicas devem ter como objetivo diminuir as desigualdades. No momento em que você tem um acesso muito desigual ao ensino superior público, o sistema de cotas vem cumprir esta determinação da Constituição de se constituir numa política que efetivamente diminui as desigualdades no que diz respeito do acesso de negros e de estudantes de escolas públicas ao ensino superior público. Cotas para a escola pública é certo, porque querendo ou não, há uma diferença no ensino público e particular. Mas para negros eu acho que não devia existir não, porque todos pensamos iguais. Diferenciar para negro, branco, alguma coisa, eu acho que abrir uma discriminação. Assim, então o negro tem que ter 20% porque ele, vamos supor, é mais, menos inteligente que o branco. O negro tem a mesma capacidade de pensar do branco, mas só que ele sofre mais preconceito do que um branco. Existe mesmo racismo, poxa, querendo ou não, ele tá aí, a gente só é cego, a gente se faz de cego, quem não vê, mas ele tá por aí em todo lugar. O governo tá usando isso aí pra, pagar uma dívida que eles têm com os negros na história. No passado, os negros foram muito prejudicados. Foi feita uma estatística e verificou-se que dos alunos que se formavam nas universidades públicas, os negros equivaliam a pouco mais do que 2%. Eles são quase metade da população. Os negros equivalem a 46% da população brasileira. Quando um segmento que compõe quase metade da população participa com apenas 2% dos formandos das universidades públicas brasileiras, significa que há alguma coisa errada. Todos nós pagamos impostos, sejamos ou não pagantes do imposto de renda. Muito bem, se a universidade existe porque todo mundo paga esses impostos, ela deve estar acessível a todos os segmentos da sociedade.
O racismo no Brasil, eu considero que é um dos mais perversos, porque a própria vítima, que é o negro, o índio, por exemplo, não acreditam que ele seja vítima do racismo. Então, ou seja, existe uma ideologia da democracia racial no Brasil, do racismo cordial, que seria é como se racismo pudesse ser cordial, né? Existe uma ideologia do embranquecimento em que as pessoas querem ser brancas. A falta de oportunidade de trabalho e estudo para negros como consequência do racismo, tudo isso fez com que a sociedade buscasse um mecanismo que compensasse ou anulasse os efeitos da escravidão e do racismo. A isso se chama ação afirmativa. O sistema de cotas é uma forma da sociedade empreender uma ação afirmativa, ou seja, buscar uma forma de compensar as consequências da escravidão e do racismo. Portanto, ela não é racismo, ela é uma forma efetiva de combatê-lo. Eu acredito que o sistema de cotas ele veio para tentar corrigir um erro histórico em relação à raça negra. E como diretor de escola eu oriento os nossos alunos e gostaria de deixar aqui o recado para que todos os alunos das escolas públicas e que são descendentes de africanos, que procurem as suas universidades e façam a sua inscrição pelo sistema de cotas. Existe sistema de cotas também fora do Brasil? As cotas existem em vários países do mundo. Por exemplo, desde a década de 50, a Índia adotou cotas por conta das diferenças entre as castas, né? Também existem cotas nos Estados Unidos, existem cotas, por exemplo, na França. Então, mas cada uma tem a sua particularidade. Se tem para negros, tem para estadual. E o que não é para asiáticos também? Logo após a escravidão, as políticas afirmativas começaram a ser feitas. Não para negros, mas para os europeus. Eles chegavam para uma terra existente para que eles pudessem trabalhar, colher, produzir e ficarem ricos. Então houve cota para os italianos, para todos os europeus e para os japoneses também. Quando eles chegam aqui no Brasil, no navio, no Caçamaro, eles chegaram para vir plantar, colher, enriquecer. E está aí o resultado. Todo mundo viu que as políticas afirmativas funcionam. E essas mesmas políticas afirmativas não aconteceram para os negros. E também está aí o resultado. A grande maioria dos negros estão fora das universidades, estão à margem da sociedade, estão nas penitenciárias, porque não houve política. As mesmas políticas afirmativas que houveram para os asiáticos e para os europeus não aconteceram para os negros. Se por acaso a maioria dos que estudam em colégio particular ou dos que são brancos forem bem no vestibular e a minoria dos que têm cotas forem mal, daí eles vão excluir aqueles que foram bem. As cotas não quer dizer que o aluno tem um nível inferior. As cotas é reserva de vagas. Isso não quer dizer que o aluno não tem capacidade. Ele vai concorrer com igualdade. As questões são as mesmas e se ele não for bem, ele não vai entrar. Eu vou usar, né? Porque, assim, se tá lá para usar, então vamos usar. Eu vou usar porque tá lá, velho. A gente vai fazer o quê? Não vai usar? Eu gostaria que ocupasse essas vagas alunos que sabem realmente o que o negro sofreu, o que foi a escravidão no Brasil e o quanto nós fomos prejudicados com a escravidão no Brasil. O quanto o governo brasileiro nos deve para depois ocupar essa vaga com bastante consciência.